Reza a lenda que jornalista não deve revelar seu time do coração e precisa ser extremamente imparcial para analisar qualquer coisa, inclusive do seu próprio time. Vou correr o risco de rasgar meu diploma de jornalista nesse vídeo, mas preciso abrir uma exceção e peço licença a todos vocês que me acompanham aqui no canal do Nicola. Sábado muito especial, um dia histórico na história da Portuguesa e na minha como torcedor da Luz. Aí você vai falar, nossa Nicola, que bobagem, só porque a Portuguesa está voltando à primeira divisão foi um dia histórico. Vou dar todos os motivos nesse vídeo que não vai falar sobre bastidores, sobre finanças, sobre transferências. Vou me dedicar única e exclusivamente à Portuguesa, que empatou na tarde desse sábado 1-1 no Canindé. Portuguesa saiu na frente contra o Rio Claro, gol marcado pelo Gustavo França aos 34 do primeiro tempo. Aos 14 do segundo tempo, Bruno Moraes, com um golaço de fora da área, definiu o placar de 1-1. Portuguesa havia vencido o jogo de ida em Rio Claro por 1-0. Dessa maneira, a Portuguesa garantiu classificação para a final do Paulistão, ou melhor, para o Paulista da Série A2, e com essa classificação para a final, a Portuguesa também se assegurou na primeira divisão do futebol paulista. Fazia 7 anos que a Portuguesa não jogava na elite do futebol estadual, e isso é muito importante. A última participação da Luz em 2015, quando ela cai. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 7 anos de sofrimento. E mais do que isso, com o risco de a Portuguesa fechar as portas ou se tornar um clube de bairro. Ah, Nicola, tá exagerando de novo. Não estou. Portuguesa chegou por 2 temporadas seguidas a ser ameaçada de cair para a terceira divisão. As dívidas da Portuguesa chegaram a bater 480 milhões de reais, com uma série de processos, salários atrasados, funcionários sem ter o que comer, categorias de bases arrendadas, tudo que você possa imaginar de ruim aconteceu. Portuguesa foi parar diversas vezes nas páginas policiais, até uma feirinha da madrugada, que foi concentrada no espaço onde o Canindé reside, ou onde o Canindé está. Essa feirinha acabou se tornando motivo de polícia. Teve morte de um torcedor, de um atleta, na piscina do Canindé, a piscina do clube social completamente abandonada, e houve uma festa, o cara acabou caindo lá e ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Enfim, foram 7 anos de muitas tragédias, e para o torcedor da Portuguesa foram 7 anos que pareciam inesgotáveis e que poderiam colocar sim um fim na Portuguesa ou mudança de tamanho, mas com a classificação para a final do Paulista da Série A2 e o retorno à primeira divisão, o cenário muda radicalmente. Vou tentar te explicar os motivos. Portuguesa e todos os outros clubes que disputam a Série A2 do Paulista têm direito a uma cota de participação de 300 mil reais. Essa grana não cobre um mês da folha salarial da Portuguesa, que fez um baita esforço para montar um time forte e banca 500 mil reais por mês de salários. Com o acesso e a volta à primeira divisão, a Portuguesa vai ter, no mínimo, na próxima temporada, uma receita com cotas de TV de 6 milhões de reais. Esse valor pode até ser reajustado para algo na casa dos 7 milhões de reais. Então você salta de 300 mil reais para toda uma competição para algo entre 6 e 7 milhões de reais. Mas os benefícios não terminam por aí. É bem mais fácil contratar jogadores até de clubes rivais, como São Paulo, Corinthians e Palmeiras e Santos, que já se colocaram à disposição diversas vezes, mas os atletas desses clubes não querem jogar na Série A2 do Paulista. Com a Portuguesa na primeira divisão, essa possível parceria, essa ajuda dos maiores certamente virá ou será mais fácil de ser traduzida em realidade. Tem mais. Com esses 7 milhões de reais ou 6 milhões, seja lá o valor que for, a Portuguesa pode se organizar melhor para uma temporada. E tem o ponto principal. Jogando a Série A2 do Paulista, a Portuguesa não consegue acesso para a 4ª e última divisão do Campeonato Brasileiro. Não sei se todos vocês sabem, mas a Portuguesa está fora de todas as divisões do Campeonato Nacional. E a classificação se dá de 2 maneiras. Ou você ganha a Copa Paulista, que é um torneio que acontece no segundo semestre, ou você precisa terminar bem o Campeonato Paulista da primeira divisão. Se você estiver entre os melhores do Paulista da Série A1, que não tem divisão para disputar, você garante automaticamente a classificação para a Série D do Brasileiro. A Lusa na Série A2 do Paulista não tinha essa possibilidade, esse respiro, essa chance de garantir uma vaga na Série D. A partir do ano que vem isso muda radicalmente, e isso tudo acontece graças ao trabalho muito bacana de Antônio Carlos Castanheira, presidente da Portuguesa, que desde que assumiu, mesmo com pandemia e com uma série de problemas, conseguiu regularizar os salários. Recentemente, depois de uma grande discussão, ele fechou acordo com todas as pessoas, empresas para quem a Portuguesa devia. Foi um grande acordo na justiça que inclusive serviu de modelo para vários outros grandes clubes do país.
Portuguesa que tem fechado uma série de parcerias de patrocínio que ajudam a bancar os salários em dia. Portuguesa que deve, nos próximos meses, se transformar num clube empresa e a partir daí ser comprado por investidores internacionais. Até por isso, estar na primeira divisão do Paulista era fundamental. Isso valoriza qualquer tipo de negociação e faz com que a Portuguesa se torne ainda mais atrativa para investidores internacionais. Conversas bem avançadas, ainda não consegui descobrir nomes de possíveis interessados, mas a Portuguesa tem conversas adiantadas, especialmente com um grupo que deve se associar a outro para assumir o controle da Portuguesa e tentar devolvê-la aos principais ou às principais divisões do futebol nacional, como sempre foi. Queria destacar, antes de encerrar, um pouquinho da campanha da Lusa. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de acompanhar, mas a Portuguesa volta à primeira divisão com todo o merecimento do mundo. Na Série 2 do Paulista, a fórmula é assim. Primeira fase, todo mundo enfrenta todo mundo em um turno. A Portuguesa conseguiu ser líder com folga. Terminou com 32 pontos essa fase de grupos e a partir daí começa o mata-mata. Primeiro confronto contra o oitavo colocado, o Primavera. 2 vitórias, 1-0 em Indaiatuba, 1-0 no Canindé. Semifinais contra o Rio Claro, que havia terminado na 4ª colocação na fase de grupos. Rio Claro que foi o responsável pela única derrota em toda a competição da Portuguesa, ainda na fase de grupos. Vitória da Luz em Rio Claro por 1-0, empate no Canindé na tarde desse sábado para quase 13 mil torcedores. Notícia muito legal ver 13 mil pessoas no Canindé. Embora só um comentário rápido, tenho ido bastante ao Canindé, né? E tô acostumado ao Canindé vazio, ao Canindé com pouca gente. Não sei se acontece no clube de vocês, mas quando o estádio enche, uma série de outras coisas acontecem, né? Inclusive aqueles torcedores chatos que reclamam de tudo e que ficam sentados ao seu lado. Aconteceu bem em cima de mim, tinha um cara que reclamava de absolutamente tudo. Lamentei não ter levado um fone de ouvido para tentar ouvir a transmissão do jogo ou alguma coisa nesse sentido. Mas faz parte, o importante é que a Lusa classificou com esse empate, voltou à primeira divisão e passa a ter um cenário extremamente diferente. Para fechar, queria contar um pouquinho sobre o time. Sérgio Soares com um trabalho bem legal, técnico que demonstrou muita gratidão e sempre tentou passar aos jogadores a importância desse time. Destaques individuais, Caio Mancha, só 3 gols na competição, mas o ex-centroavante do Palmeiras foi fundamental para ajudar no momento da construção das jogadas, para fazer o pivô e muitas vezes sem bola. Marzagão, para mim, o grande nome da conquista ou desse acesso da Portuguesa. Marzagão é um volante de 34 anos de idade. Contar uma curiosidade para vocês. Um empresário influente, grande no mundo do futebol, outro dia foi ao Canindé e me mandou uma foto. Ô Nicola, dá uma olhada onde eu tô. Eu falei, você vem na minha Lusa, né? Meia hora depois ele me escreveu e falou, nossa, esse Marzagão é muito bom, cara. Eu falei, pra mim é o melhor do time. Só que depois ele foi olhar a ficha do atleta para ver se poderia tentar empresariar o Marzagão. Descobriu que ele já tem 34 anos de idade e a partir daí deixou de ser tão interessante, mas o Marzagão foi fenomenal. O Tauan não fez um bom jogo nesse sábado, mas é outro volante que merece todo o destaque. O Daniel Costa foi para mim o grande craque da fase de grupos, caiu demais na fase do mata-mata, mas também deixou sua contribuição. Tomazella, goleiro extremamente regular e importante ao longo de toda a conquista ou da campanha. O Patrick, zagueiro revelado nas categorias de base, também foi formidável. Ele não começou a competição como um provável titular, até porque a Portuguesa foi e buscou reforços, mas o Patrick foi se consolidando como uma das principais referências desse time, apesar da juventude. E aí, para fechar de vez, uma coisa mais pessoal. Fui ao Canindé nesse sábado com o meu pai, que é torcedor da Lusa, foi ele que me fez se tornar torcedor da Portuguesa, com o meu filho e com o meu sobrinho. O meu irmão não pôde ir, que estava trabalhando. E a 50, 40 segundos do fim do jogo não consegui segurar as lágrimas, comecei a chorar copiosamente, né? Porque era muito difícil, foram 7 anos bem complicados. E aí eu nem queria que meu filho e meu sobrinho me vissem chorando, né? Mas em algum momento, um abraço vai, abraço vem, e o meu sobrinho e meu filho olham pra mim e falam, mas espera aí, você tá chorando por quê, cara? A Portuguesa subiu. E entendo que para muita gente, toda essa celebração que eu e os torcedores da Portuguesa estejam fazendo não passa de uma grande besteira, um exagero, uma bobagem, mas não é não, cara. É muito triste e muito preocupante você imaginar que seu time pode acabar. E esse acesso, essa volta à primeira divisão é um marco. E para mim deixa bem claro que a chance de a Portuguesa acabar não existe mais. Muito obrigado a todos. Dirigentes, jogadores, membros da comissão técnica, Toninho, Cecílio, atletas que eu não mencionei, vocês foram bem legais e vão entrar para a história da Portuguesa como responsáveis por não permitir que a Portuguesa acabe. Antônio Carlos Castanheira, presidente também espetacular. Estou muito feliz.
Só não vou tomar todas porque eu não bebo, mas vou encher a cara de Coca-Cola. E a rouquidão é de tanto gritar pela louça. Muito obrigado pelo carinho, você que assistiu ao vídeo até o fim. Se curtiu, deixa like. Se você não curtiu também, não tem problema nenhum. Comenta também, deixa a sua opinião. Fale de alguma lembrança sua em algum jogo com a Lusa. Pode ser? Abraço, obrigado, tchau.